Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai estar vendo a gente, tanto eu quanto o Thiago Parigiani, mas é importante que você saiba que a gente está ligadinho em tudo que acontece com o nosso Brasil, principalmente nesse momento agora de ebulição, uma verdadeira efervescência, né, o Thiago, desse momento político que vai reverberar ainda para 2025 com toda certeza, e o resultado disso vai cair no colo das eleições de 2026. A gente precisa tratar sobre isso, pessoal aqui pedindo nossas opiniões, e eu sei que a gente vai trazer nosso ponto de vista e fazermos aí os devidos contrapontos sobre esses bastidores do que de fato está acontecendo, né, com essas informações mais recentes, ontem amplamente divulgadas aí, principalmente no Fantástico e também em outros canais de TV, sobre áudios, entre outras informações que a Polícia Federal vem trazendo. Então é importante você que está aqui com a gente agora, se puder, compartilha esse bate-papo, é importante para a gente levar essas informações e saber a tua opinião também, tá? Seja bem-vindo aí, Tiagão. Muito bom estar aqui. Deixa eu só esconder isso aqui, que é só um material de contextualização que a gente traz. É papo político, tá, gente? Vamos situar o pessoal aqui para não ficar aquele papo de agora aqui nesse momento, papo político. Estamos aqui para falar em relação à possível prisão de Jair Messias Bolsonaro, o que a Polícia Federal apurou de fato. Ontem teve uma ampla cobertura no Fantástico também, no Domingo Espetacular, né? Eu fico atento. O pessoal fala assim, você ainda assiste Globo? O pessoal sabe, né, que eu tenho um posicionamento mais à direita, não escondo isso de ninguém, e se um dia precisar mudar isso, eu mudo, não tem problema nenhum. O problema é que eu estou vendo muito problema do lado da esquerda. Estou vendo um país esfacelado economicamente falando, estou vendo uma guerra de vaidades aí, desde que o Lula saiu da cadeia, ele está louco para pôr o Bolsonaro preso, ele precisa de um bom motivo para isso. Eu acho que o maior dos motivos que ele não tem conseguido fazer ainda é a opinião pública que está mantendo o Jair Messias Bolsonaro fora da prisão, porque se fosse por vontade do Moraes, questões pessoais de Moraes e de Lula, que não deveriam nem estar aparecendo, porque eles são profissionais nos cargos que ocupam, então a vontade pessoal não prevalece, o Jair Messias Bolsonaro já estaria preso. E aí a gente acompanha a Rede Record colocando tudo na condicional. Supostamente, né, o golpe, os black pretos, e você vê a Globo colocando tudo já como se tivesse sido apurado, definido, e isso assusta um pouco, Milton, né? Eu e o Milton, como jornalistas independentes, a gente tem esse poder de falar o que realmente a gente pensa. Obviamente que a gente não vai pensar igual, né? São pontos de vista que normalmente vão divergir, mas nenhum deles vai ter o interesse capitalista, né? Não tem um interesse patrocinado, como é o caso das grandes emissoras. E por isso que o YouTube é sim uma plataforma de relevância para você prestar atenção no que está sendo dito aqui, por conta dessa falta de viés e dessa intenção capitalista que os grandes canais da mídia aberta estão tendo nesse momento aqui. Participe bastante, deixa aqui a sua opinião, né? Deixa o seu gostei. Se você está aqui comigo também no canal Thiago Parigiani, que é o canal mais dos aposentados, a sua voz é muito importante. Fale de onde você está assistindo e vem debater com a gente, que a gente vai contextualizar a visão do Milton, a visão do Thiago Parigiani, e você vai trazer para a gente a sua visão. Ô Thiago, não é de hoje que a gente observa que dentro desse campo, principalmente do campo da informação, a gente conhece bastidor de televisão, sabe como é que funciona. Então, inclusive, eu estava até fazendo umas observações essa semana de alguns comentários que eu observava em alguns bate-papos da própria Jovem Pan, né, que até ontem era muito redondamente voltada ao ponto de vista bolsonarista. Vou usar esse termo, tá? Porque ela nunca deixou nada no imparcial. Ela sempre fez questão de mostrar que tinha lado e qual era o lado. Embora o que a gente precisasse fazer, e aí eu falo agora do bom jornalismo, seria o que você basicamente falou na ótica aí do que deve ter sido veiculado pela Record, né? Uma certa imparcialidade, cuidado com os termos técnicos a serem usados, enfim. O fato é que a gente observa que, dependendo de quem esteja no governo, a gente pode sim acabar vendo que a gente tem visto de vez em quando com a própria Jovem Pan e com outras opiniões de alguns que dizem ter opinião sobre questões políticas, que é nessa situação do para onde a vantagem me levar, eu vou acompanhando. Então, é justamente baseado nisso que a gente precisa fazer essa discussão hoje.
trazendo, por exemplo, o que eu vou trazer agora, e aí eu quero a opinião das pessoas que estão acompanhando a gente, tá? Não importa se você é de direita ou de esquerda, o mais importante aqui é a gente fazer realmente o cidadão brasileiro raciocinar. Inclusive, no vídeo que eu vou trazer, que foi veiculado ontem, uma das falas que eu ouvi, ficou muito clara a opinião que eu já tinha acerca daquela situação das pessoas estarem, por exemplo, na frente dos quartéis. Não vou colocar aqui em xeque a opinião pública no sentido eu estou ali porque eu sou patriota, eu estou ali porque eu sou realmente defensor do Brasil, dos bons costumes, etc. Não vou colocar em xeque isso. Eu acredito que tinham pessoas ali genuinamente com essa intenção e esse pensamento. Mas fica claro que a grande esmagadora massa estava ali literalmente como massa de manobra. E isso ficou claro não nas minhas palavras, mas nas palavras de quem estava organizando tudo. Então, acho importante a gente poder discutir sobre todo esse cenário e ver que, de fato, no bastidor, porque o que está em xeque agora nem é a responsabilidade de quem estava chefiando tudo isso. Até agora, o nome do Bolsonaro está nas camadas, né, mais internas, não veio nada à tona ainda, são apenas suposições, e que a própria Polícia Federal já deu seu entendimento lá no relatório, e agora está na mão da PGR, né, coisa que vai ficar lá para o ano que vem, já que tem muito detalhe. Até já passando para vocês em primeira mão, a PGR vai estar recebendo toda essa documentação do inquérito amanhã, terça-feira, dia 26, tá, pessoal? E aí a pergunta que todo mundo vem fazendo é assim, mas e quando, ainda em 2024, isso vai sair, esse resultado, se Bolsonaro vai ser indiciado, se não vai, aliás, indiciado ele já está, se ele vai ser colocado à frente do que foi a orquestração desse golpe? Então, essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo. Mas bora para os finalmente, deixa eu colocar isso aqui, Thiago, porque a partir daqui a gente abre uma discussão. Se for necessário, a gente vai parando aqui para a gente fazer algumas observações. Perfeito. Força aqui de preto. Mensagens trocadas entre militares de alta patente que planejavam tomar o poder no país depois das eleições de 2022. Vamos nessa, tô pronto. Força. Segundo a Polícia Federal, uma conspiração para matar o presidente Lula, o vice-Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Neste corredor ficava o gabinete da Secretaria-Geral da Presidência da República dentro do Palácio do Planalto. Segundo a Polícia Federal, no fim de 2022, conspiradores prepararam neste gabinete uma investida contra a democracia brasileira. Mário Fernandes, general da reserva e número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, usou a impressora do gabinete. E o que surgiu, revela a investigação, foi uma trama de morte para dar um golpe de Estado. O plano, punhal verde e amarelo. Qualquer solução, Caveira, tu sabe que ela não vai acontecer sem quebrar ovos, né? Sem quebrar cristais. A investigação afirma foi Mário Fernandes quem elaborou o documento. Levou no mesmo dia uma cópia até o Palácio da Alvorada, onde estava o então presidente Bolsonaro. A data, 9 de novembro de 2022, 10 dias depois do segundo turno da eleição, vencida por Lula. O plano previa estratégias militares, o uso de coletes à prova de bala e o tipo e a quantidade de armas necessárias para ação contra autoridades que só se movimentam com carro blindado e segurança policial. Como uma metralhadora assim que dispara 800 tiros por minuto. Um lança-granada com 4 granadas que atinge alvos a 400 metros de distância. E um lança-rojão que consegue parar até um tanque de guerra. O planejamento cita 3 alvos de assassinato com codinomes, Jeca, Joca e Juca. Para a PF, Jeca é o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Joca, o vice-presidente Geraldo Alckmin. A polícia ainda não sabe quem é Juca. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, não tem apelido no documento, nem é citado nominalmente. Mas os investigadores afirmam que ele era o principal alvo. O ministro poderia ter sido vítima de sequestro, prisão arbitrária e até assassinato, segundo a PF. Além do general da reserva, Mário Fernandes, a PF diz que o planejamento também teve envolvimento direto de outros militares de alta patente. O Fantástico teve acesso a 55 áudios da investigação, todos exclusivos.
Mário Fernandes, se mostra exaltado em várias conversas, fala dezenas de palavrões. Tá na cara que houve fraude. Não dá mais pra gente aguentar essa tá Nesse áudio de 4 de novembro de 2022, ele alega sem provas que houve fraude na eleição. Pessoas próximas a Mário Fernandes e oficiais do Exército responderam assim. Estou pedindo a Deus para que o presidente tome uma ação enérgica e vamos sim pro Vale Tudo. Eu estou pronto a morrer por isso. O presidente ele tem que fazer uma reunião petit comitê. Esse pessoal acima da linha da ética não pode estar nessa reunião. Tem que ser a rataria. Tem que debater o que vai ser feito. A Polícia Federal diz que o Plano Punhal Verde e Amarelo detalha as estratégias do ataque ao ministro Alexandre de Moraes, como a realização de um levantamento prévio da movimentação dele, com horários e itinerários, e das agendas oficial e pessoal. O plano também estipula a demanda, a quantidade de pessoas necessárias para o atentado. No mínimo, 2 equipes com 2 homens cada, e outras 2 com 1 homem, e um telefone descartável para cada uma dessas 6 pessoas. Segundo a Polícia Federal, um dos 6 responsáveis pela execução do plano é o Tenente-Coronel Rafael Martins de Oliveira, integrante dos Kids Pretos, um grupo de operações especiais do Exército. A investigação revelou que os executores do plano tinham um grupo no aplicativo de mensagens, chamado Copa 2022, que compraram chips de celular em nome de outras pessoas e, para dificultar ainda mais a identificação, se chamavam por países: Alemanha, Argentina, Brasil, Áustria, Gana e Japão. E que Japão era o Tenente-Coronel Rafael Martins de Oliveira. De acordo com a Polícia Federal, o primeiro alvo do ataque seria Alexandre de Moraes. Na época, ele era presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e, segundo a PF, passou a ter os passos monitorados pelo grupo. Por exemplo, no dia 23 de novembro, das 6h19 da tarde até 10h30 da noite, Rafael ficou perto da residência funcional do ministro. No dia seguinte, 24 de novembro, Rafael Martins de Oliveira se envolveu num acidente nesse trecho da BR-060. Tinha chovido e a pista estava escorregadia. Um carro bateu na traseira do veículo do militar. Nada grave, mas o que o motorista que provocou o acidente não imaginava é que o nome dele apareceria nas investigações. No local do acidente, o militar tirou esta foto que mostra a carteira de habilitação do motorista, alegando que precisava da imagem para acionar o seguro. Os dados desse documento serviriam para registrar um dos chips de celular usados no monitoramento do ministro. A fraude passaria despercebida se não fossem esses dedos que aparecem na foto. O sistema ele nos trouxe um rol de candidatos, então à medida que o papiloscopista foi realizando a comparação morfológica, ele chegou na identificação daquela impressão digital. Era mesmo de Rafael Martins de Oliveira. As investigações concluíram que foi assim, usando um telefone em nome de alguém que não tinha nada a ver com a história, que o militar partiu para o passo seguinte do plano. Era dezembro de 2022. Apoiadores radicais de Jair Bolsonaro estavam concentrados em frente a quartéis do Exército. Muitos pediam um golpe de Estado. Nem que seja para inflamar a massa, para que ela se mantenha nas ruas. Segundo os investigadores, acampamentos faziam parte de um movimento orquestrado principalmente por militares. E o general Mário Fernandes se comunicava frequentemente com alguns líderes desses grupos. Talvez seja isso que o alto comando, que a defesa quer. Me desculpa a expressão, mas 4 linhas é o 4 linhas da Constituição é o Estamos em guerra, eles estão vencendo, está quase acabando e eles não deram um tiro, por incompetência nossa. Num outro áudio, o general Mário Fernandes disse que teve uma conversa com o então presidente Bolsonaro sobre a diplomação da chapa Lula e Alckmin no TSE. Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Aí na hora eu disse, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. Não fica claro que ação seria essa. No dia 12 de dezembro, data da diplomação, manifestantes tentaram invadir o prédio da PF e incendiaram carros e ônibus em Brasília. 15 de dezembro de 2022.
Segundo a Polícia Federal, nesse dia, as mensagens trocadas entre os integrantes do Grupo Copa 2022 demonstram que os investigados estavam em campo, divididos em locais específicos para, possivelmente, executar ações para prender Alexandre de Moraes. A investigação mostra que 2 homens estavam parados neste estacionamento, no Parque da Cidade, em Brasília. O horário, 8h33 da noite. A cerca de 7 quilômetros dali, próximo ao STF, estava o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira. Ele avisa: estou na posição. Um outro estava perto da residência do ministro Alexandre de Moraes. Às 8h57 da noite, um integrante do grupo escreve: tô perto da posição. Vai cancelar o jogo? Segundo a PF, o homem que estava no comando da ação dá a ordem: abortar. Naquele dia, a sessão do Supremo terminou mais cedo, o que pode ter atrapalhado o cerco ao ministro Alexandre de Moraes. E uma nova informação apurada pelo Fantástico pode explicar por que a ação não foi concluída. Nesse mesmo dia, segundo investigadores da PF, o então comandante-geral do Exército foi até o Palácio da Alvorada para uma reunião com o presidente Bolsonaro. E o resultado dessa conversa pode ter interferido no plano golpista. Marco Antônio Freire Gomes foi o comandante-geral do Exército entre março e dezembro de 2022. Ele disse em depoimento à PF que se recorda de ter participado de reuniões no Palácio da Alvorada e que sempre deixou claro que não participaria de qualquer ato para reverter o processo eleitoral. Em outra mensagem, Mário Fernandes reclama que Bolsonaro não assinou o decreto do golpe. Cara, o presidente tem que decidir e assinar esta merda. Vai esperar virar uma Venezuela para virar o jogo, cara. Democrata é o... A impressora do gabinete da Secretaria-Geral da Presidência da República volta a funcionar contra a democracia no dia 16 de dezembro. Segundo as investigações, o general Mário Fernandes imprimiu esta minuta num papel timbrado da presidência, com um carimbo secreto, bem grande estampado. São as diretrizes para a criação, nesse mesmo dia, de um gabinete institucional de gestão de crise, formado em sua grande maioria por militares. Para a Polícia Federal, esse é mais um indício de que estava em curso um golpe de Estado e o chamado gabinete de crise governaria o país até a realização de novas eleições, mas sem data para acontecer. Então, meu amigo, partir pra cima, apoio popular é o que não falta. Um abraço, Caveira. Força. O plano para matar autoridades diz o seguinte sobre Jeca, que para a Polícia Federal trata-se de Lula. Considerando a vulnerabilidade do seu atual estado de saúde e sua frequência a hospitais, envenenamento ou uso de química, remédio que lhe cause um colapso orgânico. A investigação apontou que o agente da Polícia Federal, Vladimir Matos, passou ao grupo que planejava o golpe de Estado informações sobre a equipe de segurança e a localização de Lula. No dia 13 de dezembro, um dia depois da diplomação do presidente eleito, Vladimir mandou esse áudio. Lula estaria ali no prédio, né, do Meliá. Tem que virar logo, não dá pra continuar desse jeito não, irmão. Vamos nessa, tô pronto. O plano Punhal Verde e Amarelo fala o seguinte sobre Joca, que seria o vice-geral do Alckmin. Considerando a inviabilidade do 01 eleito por questão de saúde, a sua neutralização extinguiria a chapa vencedora. A Polícia Federal não tem dúvidas. O plano propõe os assassinatos de Lula e Alckmin. Eu sou um cara que eu tenho que agradecer agora muito mais porque eu estou vivo. A tentativa de me envenenar, eu e o Arco não deu certo, nós estamos aqui. A investigação afirma que a organização criminosa tentou criar um ambiente propício para o golpe de Estado. E que os fatos investigados levaram ao dia 8 de janeiro de 2023, quando radicais invadiram e depredaram as sedes dos 3 poderes. Na terça-feira passada, 5 pessoas foram presas por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Entre elas, o general Mário Fernandes, o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira e o policial federal Vladimir Matos Soares. Na quinta-feira, a Polícia Federal encerrou a investigação sobre a tentativa criminosa de manter Jair Bolsonaro no poder. 37 pessoas foram indiciadas, e nessa lista também constam os nomes de Mário, Rafael e Vladimir. O indiciamento também incluiu o general Braga Neto, candidato derrotado à vice-presidência na chapa de Bolsonaro, e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência.
Uma das acusações, participação deles numa reunião em 12 de novembro de 2022, na casa de Braga Neto. Segundo a PF, o assunto foi o plano Punhal Verde Amarelo. A defesa de Braga Neto repudiou o que chamou de indevida difusão de informações relativas a inquéritos. Ainda na quinta-feira, Mauro Cid prestou um novo depoimento ao STF. O ministro Alexandre de Moraes confirmou a validade do acordo de colaboração premiada de Mauro Cid, firmado em setembro do ano passado, e considerou que ele esclareceu as omissões e contradições apontadas pela Polícia Federal. A defesa disse que o ex-ajudante de ordens continua em liberdade sob a condição de não sair de Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro também foi indiciado pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Durante a semana, ele reproduziu trechos de uma entrevista que deu ao site Metrópolis. Disse: o ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei. O suposto plano de morte de Lula e Alckmin deixa uma dúvida: quem seria Juca, outro possível alvo do grupo golpista? No texto, a pessoa é descrita assim: eminência parda do 01 e uma das lideranças do futuro governo. Ou seja, alguém próximo a Lula e que exerceria influência nas decisões dele. O plano diz: a neutralização de Juca desarticularia os planos da esquerda mais radical. A Polícia Federal não conseguiu identificar essa pessoa. Quando nós disputávamos as eleições, eu dizia que um dos meus desejos era trazer o Brasil à normalidade, à civilidade democrática, em que a gente faz as coisas da forma mais tranquila possível, sabendo que você tem adversário político, sabendo que você tem adversário ideológico, mas sabendo que de forma civilizada você perde, você ganha. Você consegue fazer uma coisa, na outra vez você não consegue. É esse país, companheiros, sem perseguição. É esse país sem o estímulo do ódio. É esse país sem o estímulo da desavença que a gente precisa construir. Filho Preto, um abraço, Caveira. Fica à vontade. Eu estava lendo aqui os comentários do pessoal e fiz umas observações que é importante a gente destacar, depois o Thiago vai falar. Eu concordo em alguns aspectos, essa questão de colocar em xeque a Rede Globo, mas a gente tem que observar um detalhe. O governo que se encontra no poder é aquele que direciona verbas para a Globo e para outras TVs. Inclusive, o próprio Bolsonaro, quando estava no poder, batia na mesa, dizia que ia cortar verba, que isso, que aquilo, e foi o primeiro a liberar uma senhora grana para a Rede Globo, inclusive para ajudá-lo no que hoje a Globo faz pelo Lula, que é manter o governo lá, né, no destaque. Então, eu acho que a gente não pode ter dois pesos e duas medidas, tá? Estamos em guerra. Uma das falas de um dos, acho que foi do general, se não me falha a memória. Especificamente, ele teria que dizer que guerra é essa. A guerra que está na cabeça dele ou a guerra que eles estavam fomentando nos bastidores? Porque uma coisa é fato, tá? A gente precisa ser inteligente e separar a opinião política da realidade, né, dos bastidores que o Brasil vinha passando. A Polícia Federal, que é a mesma que já esteve sob o comando do Bolsonaro, fez uma investigação. Nenhum desses fatos foram criados pela Polícia Federal. Me provem o contrário se tiverem condições. Então, até concordo que se pode ter muitos exageros, e concordo, deve ter sim. Certamente tem e deve ser apurado. Agora, colocar em xeque o que está sendo escancarado, por burrice, se queriam planejar, se queriam fazer, que fizessem bem feito. Questionaram também, o Mauro Cid, será que, por que ele não destruiu esses documentos? Ele tão meticuloso. A gente está no século XXI, tecnologia está dando passos aí com inteligência artificial que nem eu nem você tem noção. Então, hoje, cometer um crime e achar que vai sair ileso, que não existe crime perfeito, pessoal, isso é um fato. Então, o Mauro Cid, que não é bobo nem nada, pelo menos
foi inteligente nesse aspecto, porque ele sabia que ia para a cadeia de novo, entregou o resto do que ele não tinha entregue. Se é correto, se não é, se ele fez ou não fez, ele colocou agora a cabecinha para funcionar, porque fala do próprio Cid, né, em áudios captados dele, ele falou que o Bolsonaro estava com 17 milhões de vaquinha que foi feito, e quem tinha se explodido tinha sido ele, a família, etc, etc, e ele ia ficar igualzinho aos que o Bolsonaro deixou pelo caminho, porque se tem uma frase que ficou amplamente divulgada, que Bolsonaro nunca parou para ajudar quem ficou pelo caminho da turma dele, isso é um fato. Mas o que a minha fala eu quero destacar aqui de mais contundente é justamente, independente se é a Globo ou não, Thiago, um crime está sendo arquitetado. Se tem ou não a participação do Bolsonaro, aí não sou eu quem vou provar. É a Polícia Federal que disse que já tem indícios de que, de fato, tem a mão dele lá. Mas aí é a Justiça quem vai pesar. Mas não dá para tapar o sol com a peneira. Isso é um fato. Até porque, eu vou ser mais claro ainda, se fosse a esquerda, o Lula, seja lá quem for, que tivesse 1/3 do que está sendo planejado e descoberto por estes golpistas, que até agora já estão presos, Thiago, esses que foram os arquitetos mor da coisa, por muitíssimo menos do que isso, a própria direita e extrema-direita estaria, sabe, soltando fogos e questionando por que o Lula não estaria preso e toda a trupe do Lula, se fosse o contrário. Não, é porque esquerdistas são mais um grupo de mercenários querendo tomar o Brasil. E agora por que é um grupo de extrema-direita, porque isso aí não é gente de direita, é de extrema-direita. Gente radical, que disse que o Brasil estava em guerra, mas numa guerra na cabeça deles. Numa guerra porque não soube perder as eleições. Basicamente é isso. Mas o que eu quero destacar aqui é a questão da Polícia Federal. Você que está questionando todo esse cenário, está questionando a investigação da Polícia Federal. Você não está questionando o Lula nem o Bolsonaro. Esse é o fio da meada, Thiago. Deixa eu só preparar uma contextualização aqui. Beleza. Primeiro de tudo, é sempre muito bom o debate sadio. Eu já falei aqui que a gente não vai concordar. Tá? O Milton tem uma visão, eu tenho uma outra visão aqui. E é muito importante o debate, porque aqui você vai ter pessoas que vão entender o que eu estou falando e pessoas que vão entender o que o Milton está falando. E talvez eu saia daqui com algumas coisas diferentes do que eu penso, com relação à situação por conta do que o Milton vem me trazer, e talvez o Milton também saia daqui com algumas ressalvas em relação ao que ele pensa, por conta do que eu posso estar trazendo e do que vocês podem estar trazendo aqui no chat. Só peço aqui no meu chat, Helenice Nunes, você não precisa mandar ninguém calar a boca, tá, querida? Fica tranquila, você está num canal pacífico, a gente está aqui debatendo com elegância. Então chega aqui, coloca a sua opinião que a gente vai te dar essa atenção. Quase 2.000 pessoas aqui no Thiago Parigiani nesse momento. Eu peço que você interaja, tá? Deixe o seu gostei e faça aqui o seu comentário, que você está num canal que quer a verdade, que quer um Brasil mais limpo e transparente, diferente do que o que a gente está vendo aqui. Em momento algum, eu questiono se esse plano é verdade ou é mentira, se isso é uma invenção ou não. Eu acredito que realmente existiu. O que a gente precisa saber é o que o Bolsonaro tem a ver com isso, né? E cada vez mais que a Globo tenta trazer uma situação dessa, e não só a Globo, porque isso está repercutindo em todos os veículos, e eu costumo falar aqui da Globo porque o que eu acho que está em guerra não é a nossa democracia, é o jornalismo. O jornalismo está em guerra, então não é a Rede Globo. A Rede Globo não é um canal esquerdista, a gente já abordou isso aqui. A Rede Globo ela é um canal vendido, ela é um canal de quem dá mais, e nesse momento quem deu mais para a Globo é o governo Lula. Está comprovado, teve um vídeo aqui que eu vou passar do pessoal da redação comemorando, né, não só a vitória das urnas do Lula, né, só faltaram falar que ele chupa para o Bolsonaro quando ele perdeu, porque realmente o Bolsonaro cortou a verba dessas emissoras, cortou a verba de artistas, então por isso que não teve essa adesão maciça. Mas teve atores como a Regina Duarte, por exemplo, que sem nenhum interesse financeiro, ela teve um cargo até no governo por um tempo, mas sem nenhum interesse financeiro artístico, né, para patrocinar peça de teatro dela ou show, começou a falar bem do Bolsonaro. E aí você fica nessa guerra. É o Bolsonaro e o Lula? Não, não é. É o sistema que o Bolsonaro implantou, que para a Globo foi assustador.
E aí, esse sistema de hoje, que patrocina a maior emissora do país, queira você ou não, goste você ou não, a Globo é a maior emissora. Na verdade, para mim, a maior emissora é o YouTube, né? Mas a Globo acha que ainda está nessa briga de TVs abertas. Então, a questão é, estamos partindo do princípio de que realmente esse plano existiu, tá? Tudo bem, existiu o plano. Quem foi o cabeça desse plano? Foi o Bolsonaro? Não. Tá bem claro ali que não foi. Foram 3 militares, e o Bolsonaro ele tem esse poder de imantar pessoas e de causar uma situação que o cara que apoia o Bolsonaro acaba ficando até mais extremista do que o pensamento que o Bolsonaro tem. E é justamente o que você vê ali. 3 militares querendo, né, autorização para fazer sei lá o que eles queriam, talvez eles queriam fazer isso mesmo, sair metendo bala em todo mundo, né? E você vê eles criticando a postura do presidente em não assinar, em não validar. O que o Bolsonaro fez quando perdeu a eleição? Ele foi para os Estados Unidos. Ele foi em depressão, eu não sei, eu não sou advogado do Bolsonaro para saber o que ele fez. O que eu sei é que ele se ausentou. Talvez sabendo que existiam membros ali perto dele no governo que estavam mais inflamados e revoltados com a presença do Lula, tanto que eles chamam ele de vagabundo ali, usam palavras bem de baixo calão, desrespeitosamente, e o Bolsonaro se ausentou disso. Em momento algum tem uma validação, beleza, atropela a Constituição, vamos invadir, vamos meter bomba, e o que aconteceu? Aquele povo que estava na rua, 8 de janeiro, por isso que eu não falo, eu falo, se for para a rua, vamos para a rua com inteligência. O problema da rua, e eu já frequentei muito estádio de futebol, a rua te transforma, assim como a massa também te transforma. Então quando você está aqui num ambiente calmo, sereno, você está no estúdio, no escritório, que nem eu e o Milton estamos nesse momento aqui, é uma coisa. Quando você está num bando, você pode ser influenciado a despertar instintos que você pode não controlar naquele momento. E na minha visão é o que aconteceu no 8 de janeiro. Tinha gente ali, comerciante, o próprio tio França aí, que espirocou, foi lá tirar rojão de 3 cores na estátua do STF, espirocou, né? Então muita gente ficou ali se alimentando daquele sentimento que vai acontecer uma intervenção militar, vai acontecer um exército na rua, e não aconteceu. Quando não aconteceu, a gente vai agir por força própria, porque aquele efeito fila, né? Você entra numa fila, e quanto mais você fica naquela fila, mais você alimenta a expectativa do que vai acontecer quando você chegar lá na frente. E aconteceu que esses acampamentos aí lá em Brasília não deram em nada. Essa é a real. Se o povo não vai ali para as praças se manifestar e tudo mais, não ia dar em nada. Ia cada um voltar para casa com o rabinho no meio da perna, e aí talvez isso motivou o pessoal a agir por conta própria e de forma desmedida, né? Vandalizar, invadir o STF e tudo mais, e foram inflamados por conta de estarem ali, né, num momento que o Brasil já estava totalmente polarizado, a coisa um barril de pólvora, e essas pessoas comuns, pessoas comerciantes, empresários, evangélicos, pessoas normais, que sozinhas jamais fariam o que fizeram ali, foram inflamadas a fazer o que fizeram lá. Atualmente nós temos mais de 30 milhões de pessoas aposentadas, pensionistas da Previdência Social. E a esmagadora maioria dessas pessoas passam pelo chamado superendividamento. Trazendo uma solução prática, rápida e urgente para cada um de vocês, eu, Milton D'Antunes, juntamente com o Thiago Parigiani, em nossa parceria, estamos apresentando para você um manual prático para você lidar com esse superendividamento. Negociar diretamente com aqueles que são bancos, financeiras e que levam boa parte do que você tem de benefício mensalmente. Você vai mergulhar dentro de um curso prático e dentro dele você vai aprender na prática a livrar-se desse grande problema que afeta a vida hoje de milhões de brasileiros. Mas eu quero cuidar nesse momento em especial de você que acompanha o nosso trabalho. Então, não perde tempo. Adquira o nosso curso prático, que era R$ 249 e agora está em promoção especialmente para você por apenas R$ 49,90.